Pronto, podemos começar então, tá, Mari? Tá, joia. Qualquer coisa você me chama aqui também. Bom, então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez, da So e do Elder, dizer que é sempre um prazer poder contribuir com a formação de vocês, né, e participar de alguma forma, mesmo à distância. E sou muito grata pelo convite, pela oportunidade, e espero que vocês consigam aprender e aplicar alguns dos conteúdos na prática de vocês. Essa aula, como a Sô falou, eu já dei nos outros anos para as outras turmas, e a ideia é a gente pincelar um pouquinho da parte da nutrição, trazendo isso de uma maneira que fique claro, que fique objetivo para vocês e que vocês consigam identificar dentro de um caso clínico, dentro de um atendimento, enfim. Então, o tema de hoje é necessidades orgânicas, avaliação do estado nutricional e prós e contras das dietas da moda. Então, como a gente comentou, a gente vai deixar as perguntas para o final, então vou anotando dúvidas, enfim, aí se precisar depois eu volto para os slides também, posso disponibilizar o material sem problemas. Bom, então a gente vai falar primeiramente sobre a avaliação do estado nutricional. Então, dentre os pontos, a gente vai falar sobre o peso, a estatura, o índice de massa corporal, as circunferências, dobras cutâneas e bioimpedância elétrica. A gente vai falar também sobre marcadores bioquímicos que podem ser utilizados como parte da avaliação. Avaliação das necessidades nutricionais, então a gente vai focar em macronutrientes e recomendações nutricionais. Então, a gente vai falar sobre dietas da moda, padrões alimentares e guia alimentar para a população brasileira. Não sei se estão vendo que a lista de conteúdos ela é grande, mas eu prometo não me estender além do horário que a gente propôs. Então, quando a gente fala em necessidades nutricionais, o que a gente precisa pensar? Quem é o nosso paciente em primeiro lugar? E para a gente entender quem é o nosso paciente, a gente precisa fazer uma avaliação do estado nutricional. Muitas vezes, quando a gente pega um prontuário ou alguma descrição, coloca lá, paciente bem nutrido, ou a avaliação do estado nutricional que a gente tem é peso, né? Então, a gente precisa pensar que quando a gente fala em avaliação do estado nutricional, é um conceito muito mais amplo. Então, a gente tem métodos objetivos e também tem métodos subjetivos. Alguns são privativos do nutricionista, então, principalmente ali a parte de avaliação de consumo alimentar, mas muitos desses métodos de avaliação, eles podem ser aplicados por outros profissionais da saúde, então por isso é importante que vocês conheçam, para que vocês não identifiquem que a avaliação nutricional daquele paciente ela é só peso, né? Então, para que vocês entendam que vai muito além disso e como vocês podem aplicar isso na prática de vocês. Então, dentro dos métodos objetivos, a gente tem a antropometria, o consumo alimentar, a composição corporal, marcadores laboratoriais. Dentre os métodos subjetivos, a gente tem o exame físico e a avaliação subjetiva global. É claro que a gente não vai conseguir entrar, né, em todos esses métodos de avaliação, mas o que é importante para que vocês gravem de hoje é entender como que a gente identifica o nosso paciente, para que com base nisso a gente consiga entender quais são as necessidades de nutrientes, essas necessidades orgânicas. Então, falando sobre parâmetros antropométricos, a antropometria, ela nada mais é do que a medida dos compartimentos corporais. O que a gente usa para fazer a avaliação antropométrica? A gente vai usar a balança, a gente usa o estadiômetro, que é esse aparelhinho aqui, eu não sei se vocês já viram, para mensurar a estatura. A gente usa um adipômetro, então pode ser que talvez algum de vocês já tenha visto em avaliação de academia, principalmente, e a fita métrica que a gente usa para fazer as circunferências. Com relação à balança, claro que vocês vão ver assim, que em alguns centros a gente vai ter a balança digital, enfim, mas em outros centros a gente ainda encontra essa balança de pezinho, que é a manual, que é mais antiga. Então é importante que a gente saiba também como usar esse aparelho para que a gente consiga fazer a mensuração do peso do paciente. Então, quando a gente fala em peso, muitas vezes quando a gente pensa assim, a avaliação da nutrição, a gente precisa pesar o paciente. Ou a gente às vezes fala para a nutricionista, preciso que você faça uma avaliação do paciente. Aí você pergunta, que avaliação? Ah, eu quero que você pese ele. Então, eu acho que a ideia de hoje é justamente essa, vocês entenderem que a avaliação da nutrição, ela vai muito além e que não é só o peso, porque quando a gente fala em peso, a gente fala em todos esses nomes, né? Não sei se vocês são familiares com todos esses, se vocês já ouviram falar, mas quando a gente fala em peso,
tem diversas maneiras, né, da gente se referir ao peso. Então, ele é a soma dos compartimentos corporais, mas que, a depender de alguma condição clínica, esse peso ele pode estar superestimado ou subestimado. Então, dentro do peso, a gente tem o peso atual, a gente quer o peso naquele determinado momento, a gente tem o peso habitual, que é aquele peso que a gente também chama de peso usual, que é o peso que o paciente normalmente costuma ter. A gente tem o peso ideal, que seria o recomendado de acordo com a estatura. O peso ajustado, ele é, na verdade, um meio termo entre o peso que seria o ideal e o peso que o paciente tem no momento. O peso para amputados, então, paciente que é amputado, a gente precisa levar isso em consideração na mensuração do peso. A gente também tem a estimativa do peso e a mudança de peso. Então, quando a gente fala em peso, a gente tem que pensar que tudo isso vai muito além. Então, como eu já comentei anteriormente, né, o peso atual é o peso no determinado momento, sempre lembrar, né, do paciente ser pesado em pé, com roupas leves, se a gente puder fazer a avaliação sempre no mesmo momento do dia, né, em questões de comparação, melhor, de preferência sem o calçado, tá, sem celular no bolso, carteira, enfim, porque isso dá bastante diferença. O peso usual ou habitual é aquele peso que o paciente costuma ter, e ele é utilizado como uma referência nas avaliações de mudança de peso. Então, por exemplo, às vezes a gente vai lá e fala, nossa, esse paciente tem baixo peso. Aí vamos supor que ele está com um peso de 45, mas o peso normal dele, o peso usual ou habitual, era 48. Então, esse peso ele está reduzido, mas em comparação com o peso usual ou com o peso habitual, a gente não vê tanta mudança. Então, por isso a gente precisa sempre saber quanto é o peso que o paciente normalmente mantém e o peso que ele está agora, até para a gente poder fazer essas comparações. Então, os diferentes equipamentos, né, as balanças que eu comentei com vocês. O peso ideal. O peso ideal é quando a gente tem uma estimativa com relação à estatura desse paciente. Então, a gente vai precisar usar o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, aqui a gente tem os valores de IMC e as classificações. Abaixo do peso, peso normal, acima do peso e obeso. Então, por exemplo, para aquele indivíduo, a gente quer que ele chegue num IMC normal. Então, a gente vai usar o IMC desejável multiplicado pela estatura ao quadrado. E isso vai trazer para a gente esse peso ideal, peso desejável. Mas o que acontece? Às vezes, esse paciente, ele está aqui, ó, num IMC acima de 30. E aí, como é que a gente vai querer fazer, né, que ele venha para cá, no peso normal, que seria o peso ideal para ele? Então, a gente fala que o peso ajustado, ele ficaria entre um meio termo do que seria o ideal e do que o paciente tem. Então, o peso ajustado, ele também pode ser para casos em que o paciente está acima do peso ou que ele está abaixo do peso. E, na verdade, ele tem essa fórmula que, se a gente for ver, é considerado 25% dessa diferença entre o peso atual pelo peso ideal. A única questão é que vão ter alguns ajustes, né? Se é para o IMC maior ou se é para o IMC menor. Mas essa fórmula ela pode ser usada, então, nessas duas condições. Peso ideal para amputados. Então, por que a gente precisa entender com relação à amputação? Quando o paciente ele precisa fazer a amputação de algum membro, olha o quanto dessa amputação vai representar no peso total do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que tem, né, uma amputação aí na raiz da coxa, praticamente 19% do peso desse paciente vai ser, né, diminuído nesse procedimento. Então, vamos supor, se a gente quiser classificar esse paciente dentro de um IMC, ele vai ter ali 19% do peso dele a menos, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração, porque o IMC que a gente tem, ele não vai considerar no caso de pacientes amputados. Então, por isso que a gente precisa entender que quando a gente for fazer o cálculo do peso para paciente amputado, a gente tem que entender exatamente onde foi essa amputação, para que a gente consiga vir aqui nessa tabela e ver o quanto isso representa em percentual. Estimativa de peso. Essa a gente usa para aqueles pacientes que estão acamados, que estão mais restritos ao leito. Por exemplo, às vezes algum paciente que vocês forem fazer uma visita, né, domiciliar. E aí é um paciente que às vezes está na cadeira ou que está acamado há muito tempo.
Então, essa estimativa de peso é um cálculo fácil de ser feito. A gente precisa de duas medidas, que é o AJ, que é a altura do joelho, que aqui tem essa figurinha mostrando, e a CB, que é a circunferência do braço. Então, a circunferência do braço, a gente vai achar a pontinha aqui do ombro até a pontinha do osso do cotovelo, vai traçar um ponto médio e vai passar a fita, como indica aqui nessa figura. E a altura do joelho, a gente vai achar aqui o ossinho proeminente aqui nessa ponta superior do joelho até o calcanhar. Então, a gente vai usar essas duas medidas em centímetros e a gente vai identificar qual é a fórmula que a gente vai usar, de acordo com o sexo, com a raça e com a idade. São fórmulas simples de serem aplicadas. Claro que quando a gente fala, né, em uso de fórmula, é uma estimativa. Então, às vezes, a gente vai estimar para mais ou para menos. Mas a ideia é que se a gente consiga sempre acompanhar o mesmo paciente a longo prazo, dá uma ideia interessante. Mudança de peso. Então, a mudança de peso nada mais é do que a perda de peso. Então, às vezes a gente fala assim, o paciente perdeu peso, e aí a gente fica assim, tá, mas quanto desse peso ele perdeu, em quanto tempo? Então, a gente precisa dessas informações para a gente fazer o cálculo e ver se essa perda de peso foi significativa ou não. Para isso, a gente precisa da informação do peso usual, que foi aquele peso que eu comentei com vocês, qual é o peso que o paciente costuma ter, ou qual é o peso de 6 meses atrás, por exemplo. E aí a gente coloca nessa fórmula para a gente entender o quanto essa perda de peso ela é representativa em termos de percentual. E depois a gente vem para essa tabela, então, que vai mostrar para a gente, de acordo com o tempo, se essa perda ela é significativa ou se é uma perda grave. Com relação à estatura, então, o indivíduo ele tem que estar descalço e com o peso distribuído entre os pés, os braços estendidos, os calcanhares juntos, e eles têm que tocar a haste vertical do estadiômetro, né, que é esse aparelhinho que eu comentei com vocês, então, bem posicionado aqui dessa forma. Também, se o paciente estiver com calçado, a gente vai ter uma interferência bem grande aqui nos centímetros da estatura. Da mesma forma que a gente tem a estimativa do peso, a gente também tem a estimativa da estatura. Essa fórmula é um pouquinho mais simples, porque a gente vai usar só a medida da altura do joelho, considerando a idade e o sexo, e para isso, a medida da altura do joelho, então aqui a gente tem uma outra fotinho, né, em um outro ângulo, então, por exemplo, no caso de pacientes acamados, que aí fica mais fácil para a gente ter uma ideia de como a gente tem que dobrar, né, o membro para a gente conseguir fazer a medida. Outras formas da gente fazer a estimativa da estatura é a estatura recumbente, então nada mais é que o indivíduo está deitado em uma superfície plana e a gente vai fazer a marcação, né? Então, da extremidade da cabeça e da base do pé. Claro que essa figura é ilustrativa, né? O paciente tem que estar com os pés ali formando um ângulo de 90 graus com apoio e a gente vai medir de uma ponta para outra. Tem gente que às vezes marca até um ponto no meio aqui, né? Então, mede a primeira parte e depois mede a segunda. Uma outra maneira da gente estimar a estatura é a extensão dos braços. Então, dessa forma que está mostrando aqui na figura, então é a distância entre os dedos médios das mãos, utilizando-se uma fita métrica flexível. O que também pode ser feito é pegar a pontinha, né? A ponta final aqui do dedo médio, aí o paciente vai esticar o braço e a gente marca aqui bem na região do externo e depois a gente multiplica por 2, tá? É que eu falei, em alguns casos fica muito próximo da estatura do paciente, em outros casos a gente pode subestimar ou superestimar, mas se a gente utilizar sempre essa mesma forma de estimativa e acompanhando o paciente a longo prazo, tudo bem. Falando então, né, do índice de massa corporal, o IMC, que ele é calculado pela razão do peso, pela estatura ao quadrado, então utiliza essas duas medidas que a gente conversou anteriormente. A gente tem a classificação da Organização Mundial da Saúde de 1995, que é a que a gente usa até hoje, então ele classifica a desnutrição em grau 1, grau 2 e grau 3, e a obesidade também, em grau 1, grau 2 e grau 3. E qual é o problema, né, do IMC? Principalmente quando a gente fala em critérios para diagnosticar a obesidade. A gente teve uma publicação no Lancet, no ano passado, falando sobre os critérios clínicos para diagnóstico da obesidade.
E eles trazem essa figura que eu acho bem interessante. Por exemplo, né, nessas 3 situações, os pacientes, eles têm a obesidade por conta, né, por meio do índice de massa corporal. Mas nesse caso, nesse primeiro caso, né, por exemplo, em casos de atletas, se a gente fosse ver de fato, eles não são considerados obesos, por quê? Porque eles não tinham excesso de gordura corporal. Então, às vezes, por exemplo, o músculo ele é mais pesado, né? Então, pacientes que têm um percentual de massa magra maior, eles vão ter às vezes o peso deles vai ser maior, mas não é em decorrência de gordura. Então, por isso que usar o IMC para definir a obesidade pode não ser a melhor estratégia, né? Então, a gente precisa ficar de olho com relação a isso. Nesse outro caso, a gente tem a obesidade com o excesso de gordura corporal. Mas nesse caso dessa primeira paciente, a gente não tem nenhuma doença crônica associada, e nesse outro caso a gente tem doenças associadas. Então, veja como quando a gente utiliza o IMC para fazer um diagnóstico de obesidade, a gente pode mascarar casos em que a gente deveria se preocupar, e em outros casos a gente está colocando ali na classificação um paciente que nem tem problema com gordura corporal. Então, quais são as limitações da gente utilizar o IMC para a definição da obesidade? Então, aqui as classificações que a gente conversou, e embora ele seja útil para identificar os indivíduos que tenham risco de problemas de saúde, não é uma medida direta de gordura, então a gente precisa entender que a massa muscular também está ali junto, conteúdo ósseo, enfim. Ele não diz para a gente como que está essa distribuição de gordura corporal no corpo como um todo, né, indicando, olha, tem mais gordura visceral, tem mais gordura nessa região, então isso a gente não consegue diferenciar, e ele não consegue determinar em que momento esse excesso de gordura corporal é um problema de saúde. Para os idosos, a gente também tem classificações diferentes com relação ao índice de massa corporal, tem até uma anterior, que em alguns livros, em alguns artigos, ela ainda aparece, que é uma de 1994, mas essa de 2002, da Organização Pan-Americana de Saúde, é a que vem sendo recomendada, e até a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral recomenda o uso. O IMC para pacientes amputados, então, como eu comentei com vocês, não adianta a gente pegar o peso, né, mensurar o peso atual de um paciente que teve uma amputação e tentar fazer a classificação no IMC. Por quê? Porque a gente precisa entender, né, o quanto que aquele membro que foi amputado representaria em termos de peso. Então, a gente precisa entender, né, a parte da amputação, quanto isso representa em percentual, para depois a gente colocar na fórmula do IMC. Com relação às circunferências, a circunferência que a gente mais escuta falar é a circunferência abdominal, a circunferência da cintura. A gente precisa fazer essa mensuração com ausência de roupas na região, paciente ereto, com braços estendidos e pernas fechadas. A fita, quando a gente fala de circunferência abdominal, é na maior extensão do abdômen, sem comprimir a pele, e a gente tem que prestar muita atenção de que a mensuração ela tem que ser feita ao final da expiração. Automaticamente, quando alguém chega com uma fita para medir o abdômen, a gente, mesmo sem perceber, a gente, né, acaba contraindo um pouco essa região. Então, por isso, a gente tem que pedir para que o paciente inspire e expire, e aí no final da expiração a gente consegue fazer a medida. Essas medidas da circunferência abdominal são utilizadas para a gente avaliar as complicações metabólicas que são associadas à obesidade ou risco cardiovascular. Então, aqui a gente tem os valores em centímetros para homens e mulheres, que vão dizer se eles têm esse risco aumentado ou muito aumentado. Falando mais uma vez dos novos diagnósticos da obesidade publicados no ano passado, então eles colocam que para você fazer o diagnóstico de obesidade, é importante que você tenha também uma medida antropométrica. Então aqui eles colocam a circunferência da cintura. Então a circunferência da cintura, ela nada mais é que o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Então aqui os valores de referência, que são, né, os mesmos que eu mostrei anteriormente, mesmo sendo abdominal.
Uma outra medida que eles recomendam é a relação cintura-quadril, né? Então, a gente mede a cintura e divide pelo valor do quadril, e aí esses valores, eles indicam, né, é um aumento da parte de gordura ali na região abdominal, e também a circunferência aqui da cintura dividido pela estatura. Então, também tem esse valor. Claro que um ponto importante que eles chamam é que, assim, se a gente vê que o paciente tem um IMC maior que 40, não tem necessidade de a gente submeter esse paciente a uma medida de circunferência da cintura, circunferência do quadril, porque muito provavelmente vai estar aumentado, né? Então, a gente vai gerar um desconforto para o paciente e para o avaliador. Então, nesses casos em que é nítido, né, esse aumento de gordura corporal, a gente nem precisa fazer essas medidas. Mas, né, em casos de dúvida, então a gente faz uma dessas 3 medidas, e aí a gente segue então para o diagnóstico da obesidade, que agora eles classificam como obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Então, primeiro, né, o cálculo do IMC, e depois a confirmação da gordura corporal por medidas antropométricas, que são essas que eu comentei, ou mesmo por medidas diretas de gordura corporal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Claro que, né, o nosso objetivo não é necessariamente aprofundar em obesidade, mas quis trazer isso para vocês entenderem que essas medidas, elas fazem parte do diagnóstico de obesidade, mesmo, né, não sendo o padrão ouro ali de recomendação. Circunferência da panturrilha. Então, a gente faz a aferição no paciente com os pés afastados, a fita na posição horizontal, ao redor da máxima circunferência da panturrilha. Essa medida, ela pode ser feita com o paciente em pé, ou com o paciente sentado, né, então formando um ângulo de 90 graus. O ideal é que a gente sempre defina qual vai ser o padrão e meça sempre o paciente da mesma forma. Pontos de corte. A gente tem pontos de corte menor que 34 para homens e menor que 33 para mulheres, população brasileira geral, mas a gente também tem um outro consenso que indica redução da massa muscular com a medida menor do que 31. E claro, a gente tem que pedir para o paciente estar, né, com a perna relaxada, não contrair a musculatura ali daquela região. Dobras cutâneas. Então, as dobras cutâneas a gente faz utilizando o adipômetro, que é o aparelho que eu comentei com vocês, que é muito utilizado em prática de academia, para fazer avaliação de composição corporal. Nada mais é do que a gente vai separar a gordura do músculo, né, então, e fazer esse movimento de pinça. Então, aqui a região, o músculo aqui, e essa parte de gordura mais superior. Então, perceba que quando esse movimento de pinça ele é feito, a parte da musculatura ela não deve ser pega junto. Então, avalia a reserva de gordura corporal. Pode existir uma grande variabilidade inter e intra-avaliador, então por isso é importante que seja avaliador treinado. E para aqueles pacientes que têm uma obesidade grave, têm um quadro de edema, essas medidas não são consistentes, então não vão mostrar muito a realidade. Aqui, diferentes aparelhos, né, de adipômetros que podem ser utilizados para as medidas. E normalmente, para a gente avaliar o percentual de gordura corporal, a gente utiliza 4 medidas, 4 dobras cutâneas ou pregas cutâneas, que seria a biciptal, então bem aqui nessa região do bíceps, a triciptal, a suprailíaca, também aqui lateralizada, e a subescapular. Fazendo o somatório, então, dessas 4 dobras, a gente consegue ter o percentual de gordura corporal, colocando isso em uma fórmula, e aqui a gente tem a classificação, né, se está associado com algum distúrbio de desnutrição ou de obesidade, a depender do percentual de gordura corporal. A bioimpedância elétrica, a gente pode utilizar para avaliação da composição corporal. Na prática clínica, não são todos os serviços que tem, por conta do custo do aparelho. Pode sofrer interferências por conta do estado de hidratação, mas em alguns casos, como por exemplo na nefrologia ou até na gastroenterologia, pode ser utilizada justamente para avaliar o estado de hidratação desses pacientes. E o que a gente tem que lembrar? Que a bioimpedância elétrica, ela nada mais é do que uma corrente elétrica, claro que de baixa condutividade, mas ela é utilizada essa corrente para estimar os compartimentos corporais. Então, eles medem a princípio água, e com base nisso,
eles estimam os compartimentos corporais. Então, aqui, né, 2 aparelhos diferentes de bioimpedância elétrica. Outros métodos de composição corporal, que, claro, não estão amplamente disponíveis na prática clínica, a gente tem a densitometria óssea, então ela é feita tanto para a gente conhecer o conteúdo mineral ósseo, mas também pode ser utilizada para a identificação de massa magra, massa gorda, e aí ele dá, né, a figura aqui e dá as medidas por segmentos corporais. A gente também tem a tomografia computadorizada a nível de L3, a ultrassonografia, que a gente vai avaliar mais composição do músculo, e a ressonância magnética. Na prática, às vezes acaba que esses métodos eles são solicitados, exceto a ultrassonografia, mas a densitometria, a tomografia, a ressonância, às vezes elas são prescritas, né? A avaliação desse exame ela é feita pensando em outros diagnósticos, mas a gente também pode usar os dados para avaliação da composição corporal. Marcadores bioquímicos. Então, a gente sabe que muitos dos marcadores bioquímicos, eles podem ser utilizados para identificar condições clínicas, mas também podem ter alguma relação nutricional. Dentro dos marcadores bioquímicos, a gente precisa entender que muitas vezes eles são alterados por fatores não nutricionais, então não dá para a gente usar um único marcador e acreditar que ele vai estar refletindo só o estado nutricional, então não devem ser utilizados de maneira isolada. E aqui eu trouxe um marcador que a gente escuta muito falar sobre, que é a albumina, né? Então muita gente acredita que a albumina esteja totalmente relacionada ao estado nutricional. Então se esse paciente tem uma albumina baixa, é um paciente desnutrido. Não necessariamente, né? Então, por isso que eu quis trazer a albumina dentro de marcadores bioquímicos, para a gente discutir um pouquinho. Porque a vida média da albumina é de 18 dias, ela é pouco sensível às rápidas variações do estado nutricional, e ela é reduzida na presença de inflamação e infecção. Então, às vezes, esse paciente ele vai estar com um quadro de infecção ou um quadro de inflamação, e essa albumina vai estar reduzida. Então, isso não significa que o paciente seja desnutrido. Pode ser que ele seja, né? Mas não é a única causa. Então, por isso, ficar bem atento e fazer essa avaliação mais global, com o uso de diferentes marcadores. Até aqui, alguma dúvida? Tá? Tô indo muito rápido, posso seguir? Acho que pode seguir, Mari. Perfeito. Então, aí, o que a gente precisa entender? A gente identificou o nosso paciente, a gente viu quem é esse paciente, a gente avaliou o estado nutricional, e aí, com base nisso, a gente consegue seguir para uma avaliação das necessidades nutricionais. Então, o que a gente precisa entender? Que necessidades nutricionais e consumo alimentar são coisas diferentes. Quando a gente fala em necessidades, é a quantidade de nutriente que o paciente precisa consumir para satisfazer as necessidades fisiológicas normais. E consumo alimentar é o que ele consome, não necessariamente para atingir as necessidades, enfim. Tem paciente que às vezes vai consumir muito além do que a necessidade, outros vão consumir menos, né? Então a gente tem que pensar que necessidade nutricional é aquilo que o paciente precisa, né, a nível basal ali. E quando a gente fala em necessidades nutricionais, a gente vai ouvir falar de DRI, que são os valores de ingestão dietética de referência recomendados. Então, como já dito, DRI é valor de referência. E eles representam a quantidade estimada da ingestão de nutrientes que a gente vai utilizar, tanto para planejar, ou quanto para a gente avaliar se uma prescrição está adequada ou não. E dentro das DRIs, a gente tem 4 nomes diferentes, isso aqui normalmente cai em prova, questão de concurso, para confundir mesmo. Então, dentro das DRIs, a gente tem 4 nomes. A gente tem o EAR, que é a necessidade média estimada. A gente tem a RDA, que é a ingestão dietética recomendada. O AI, que é a ingestão adequada. E o L, que é o nível máximo de ingestão tolerável. Claro que, como eu comentei com vocês, a gente vai falar hoje sobre macronutrientes. Em algum momento, quando vocês forem ver
consumo de micronutrientes, necessidade de vitaminas, minerais, vocês vão ver que a gente presta bastante atenção nessa quantidade aqui de UL, para evitar a parte de toxicidade. Mas para esse momento, é importante que a gente guarde esses nomes, principalmente o RDA, que é o que seria recomendado, que isso, quando a gente fala, a gente está pensando em necessidades nutricionais, e o AI, que é a ingestão adequada. Por quê? Como eu comentei anteriormente, eles vão ser aplicados em situações diferentes. Então, quando a gente quer saber de ingestão alimentar, se a gente quer ver se o paciente está consumindo aquilo que a gente prescreveu ou não, a gente vai usar, em geral, o EAR ou o AI, que é a ingestão adequada. E quando a gente vai fazer uma prescrição nutricional, a gente precisa saber qual é a necessidade. A níveis individuais, a gente vai usar a RDA, e a nível populacional, a gente vai usar a EAR ou AI. Então, se der para guardar o nominho, né, de EAR, AI, já facilita bastante. Então, falando um pouquinho dessas necessidades, a gente vai ver como que a gente estima energia, depois carboidrato, proteína e lipídio. Então, o que significa a necessidade estimada de energia? Então, é a ingestão de energia proveniente da dieta para manter o balanço energético adequado. Para a gente saber o quanto de energia um indivíduo precisa, a gente tem que saber a idade, o sexo, o peso, estatura e atividade física. Então, essa é a tabela que a gente usa para calcular as necessidades de energia. Então, a gente precisa saber o nível de atividade física, então, se é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo. Então, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. E aí, dentro dessas fórmulas, a gente vai precisar da idade, da altura e também do peso. Nesse caso, o peso é o atual. E como que a gente faz para saber com relação ao nível de atividade física? Então, quando a gente fala de um paciente inativo, é aquele paciente que faz as atividades do dia a dia. Quando a gente fala paciente que é pouco ativo, é um paciente que ele faz as atividades do dia a dia e ele caminha ali de 60 a 80 minutos. Um indivíduo ativo, ele faz essas atividades de vida diária, ele caminha ali de 30 a 50 minutos, mas ele tem algumas atividades que são mais intensas, né? Então, por exemplo, anda de bicicleta, tênis, enfim. E um paciente muito ativo é aquele paciente que faz as atividades de vida diária, mas também tem, por exemplo, uma bicicleta, faz uma corrida, enfim, uma atividade mais intensa. Bom, então o que a gente precisa saber? A gente faz o cálculo para ver a necessidade energética, e aí, com base na necessidade energética, nas calorias do dia, a gente vai distribuir elas dentro dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, com relação aos carboidratos, eles são responsáveis por fornecer energia para as nossas células, especialmente as células do cérebro, que é o único órgão que é dependente de glicose. A recomendação, de acordo com o Instituto de Medicina, é de 130 gramas de carboidrato por dia. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso representaria de 45% a 65% do valor energético total. Então, vamos supor, um indivíduo que tem uma recomendação de 2.000 calorias. A gente entende que, pelo menos ali, né, mais ou menos, metade dessas 2.000 calorias seria em relação aos carboidratos. Lembrar que cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias e eles são divididos em carboidratos simples e carboidratos complexos. Quando a gente fala em carboidrato simples, açúcar, mel, xarope, produtos feitos com açúcar. E os carboidratos complexos são aqueles que têm fibras, principalmente os alimentos integrais. Mas aí também entra, né, a fibra aí das frutas, dos legumes, leguminosas, enfim. As proteínas. Então, elas são o principal componente estrutural das células do corpo humano, tem funções enzimática, carreadora de transporte nas membranas celulares, moléculas transportadoras no sangue, hormônios, aminoácidos, então eles são precursoras de ácidos nucleicos, hormônios e coenzimas.
E aí, lembra que eu comentei com vocês, né, que tudo que a gente for ver de tabela de recomendação de macro ou micronutrientes, a gente sempre vai se deparar com EAR e RDA. Então, aqui, né, de acordo com idade, homens, mulheres, os valores são iguais, né, a depender aqui se a gente vai seguir o EAR ou a RDA. Lembrar, então, que 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, e a gente tem proteínas de origem animal, de origem vegetal, e a gente também tem os cogumelos, que também são fontes de proteína. Lipídios são a maior fonte de energia do nosso organismo, são necessários para a absorção de vitaminas lipossolúveis e carotenoides. A recomendação, né, dentro da quantidade de lipídios disponível, é que o menor conteúdo seja de colesterol, de ácidos graxos trans e gorduras saturadas. Então, recomenda-se uma maior ingestão dos ácidos graxos insaturados. Então, aqui falando um pouquinho sobre a divisão deles. Os saturados estão relacionados com doenças cardiovasculares, então os queijos em geral, manteiga, bacon, o óleo de coco, que muita gente, né, acreditava em algum determinado momento que fosse saudável, ele é rico em ácidos graxos saturados, e aonde a gente encontra os insaturados, então a gente tem os mono, que são as castanhas, o azeite de oliva, os poliinsaturados, então a gente tem aqui também algumas leguminosas, a gente tem os vegetais verdes escuros, carne, então, por exemplo, salmão, o abacate, esses peixes de águas mais profundas, que tem um maior teor de ômega 3, e também os ácidos graxos trans, que são fabricados pela indústria e normalmente estão associados com alimentos processados e ultraprocessados. Lembrar que 1 grama de lipídio tem 9 calorias, e aí são as gorduras provenientes de alimentos de origem animal, como também de origem vegetal, que aí a gente divide entre saturado e insaturado. Então, trazendo isso um pouquinho com relação aos percentuais, então a gente conhece o nosso paciente, identifica quem ele é, o estado nutricional, a gente calcula as necessidades de energia e, com base nisso, a gente extrapola para os macronutrientes. Então, a recomendação é que o percentual de proteínas fique em 10 a 35% do valor calórico, lipídios de 20 a 35% e carboidratos de 45 a 65%. A Organização Mundial da Saúde, mais recentemente, tem trazido a publicação de alguns guidelines voltados ao consumo de macronutrientes. Então, esse que foi publicado em 2023, ele fala sobre o consumo de carboidratos tanto em adulto quanto em criança. E eles recomendam que o consumo nosso de carboidrato, ele deve vir principalmente dos integrais, dos vegetais, das frutas. Eles recomendam em adultos que esse consumo ele tenha que ser em torno de 400 gramas de vegetais e frutas por dia. E uma recomendação do consumo de 25 gramas de fibra dia. Então, lembrar, né, se eles preconizam esses carboidratos que são provenientes de alimentos integrais, a gente pensa em carboidratos complexos. Um outro guideline que eles também publicaram em 2023, falando sobre o consumo de gordura, eles colocam que a recomendação é que seria máximo de 30% do valor calórico total do dia, que principalmente deve ser proveniente de gorduras insaturadas, menos de 10% vindo das saturadas e menos de 1% vindo de gorduras trans. E agora, para facilitar um pouquinho, eu trouxe aqui para vocês esse QR Code, tem também o link aqui embaixo, de uma calculadora da USDA, então do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eles têm essa calculadora, então lembra do nominho, né, o DRI, ele aparece aqui, né, essa calculadora de necessidades para profissionais da saúde. Então, com base nas informações que a gente alimenta nesse site, ele calcula para a gente as recomendações. Mas antes a gente tinha que entender de onde vem, como é feito, enfim.
Então, aqui eu coloquei só um print, né, desse link, assim que vocês abrirem, vocês vão conseguir acessar. Sempre lembrar de mudar a unidade de medida, né, para que a gente consiga fazer uma avaliação mais dentro do que a gente está acostumado a usar, de métricas. Então, fiz aqui uma estimativa, né, então, sexo, a idade, a altura em centímetros e o peso em quilos. Então, coloquei valores aqui para a gente ter uma ideia. Indivíduo de sexo masculino, 50 anos, 1,80 m, 90 quilos e inativo com relação ao nível de atividade física. Ele já traz calculado, então, o IMC, né, quanto seria, e ele traz uma estimativa das necessidades calóricas no dia. Ele também traz recomendações de macronutrientes. Então, carboidrato, o quanto que isso deveria ser em termos de gramas dia, recomendação de fibra, proteína, gordura. Ele traz também de diferentes tipos de gordura, então gordura saturada, gordura trans, e aí ele coloca também, né, com relação ao colesterol, e ele também faz esse cálculo de água. Aqui eu trouxe a parte de macronutrientes, mas ele também calcula micronutrientes, e ele está de acordo com as últimas tabelas de recomendações das DRIs, que são de 2023, que aí é onde a gente vai encontrar o EAR, o RDA, e enfim, todas aquelas siglas que eu comentei. Bom, então agora a gente falou sobre avaliação nutricional, sobre necessidades nutricionais e agora recomendações nutricionais. Então, agora que a gente já entende quem é o nosso paciente, o quanto ele precisa de energia, de nutrientes, a gente passa para a próxima parte, que seria essa parte das recomendações. E aí a gente se depara com um mundo de informações, né? E aqui a gente já entra um pouquinho falando sobre a questão das dietas da moda. Então, quando a gente fala em recomendação nutricional, a gente tem visto cada vez mais recomendações de alimentação vinculadas à mídia e muitas vezes de uma maneira que elas não deveriam ser. Então, acho que a ideia de hoje é a gente trazer isso para vocês de uma forma crítica, né? Então, ter o senso crítico para avaliar essas informações e até para direcionar o paciente quando ele traz algum tipo de questionamento. Então, a gente vai encontrar um pouco de tudo, né? A dieta anti-estresse, a questão do ovo, se ele é o vilão, se ele é o mocinho. Nessa outra aqui, se o paciente realmente ele deve cortar o glúten, se o glúten é o vilão ou se ele é o mocinho. Outras capas de revistas, né, que falam receitas que derretem 4 quilos ao mês, então sempre oferecendo algo milagroso. Trazendo aqui os alimentos vinculados a um tribunal da comida, do que deve ser recomendado ou não. O glúten, mais uma vez aparecendo aqui. Então, normalmente são frases de impacto ou imagens de impacto. Um outro sobre dieta anti-inflamatória, se isso é ciência ou moda. O que você deveria comer no jantar. Então, ele ainda foi bacana, ele trouxe situações. Se você quer perder a barriga, então ele tem a recomendação do que você deve comer. Se você tem refluxo, se você quer ganhar massa magra, se você quer acordar descansado, como se fosse simples assim, né? Uma outra chamada, né, falando sobre alimentação com base no DNA, enfim. Então, a mídia tem divulgado cada vez mais notícias com relação à alimentação e a recomendações nutricionais e a gente precisa ficar sempre de olho. Então, falando sobre essas dietas, né, dietas na moda e o impacto que elas têm na saúde. O Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de São Paulo e do Mato Grosso publicou isso já tem um tempo atrás na rede social, falando sobre o quanto a gente precisa estar atento com essas dietas. E aqui, então, dizendo, né, que muitas vezes elas não têm embasamento científico e que podem trazer riscos para a saúde, então, como deficiências nutricionais, perda de massa muscular, problemas digestivos, desregulação metabólica. Claro que acho que agora a gente está na era das canetas, né, então a gente tem visto muito isso, assim, de ser moda, né, usar. Então, muita gente utilizando sem critério, e a gente acaba tendo uma perda de massa muscular, e aí, aliado isso a uma dieta totalmente restritiva, por conta de
sintomas gástricos que podem surgir, né? E aí a gente acaba vendo esse efeito rebote à medida que essas medicações são tiradas, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesse tipo de informação. Então, eles trouxeram nessa postagem dizendo, então, quais são os principais meios de divulgação dessas dietas da moda. Então, aqui, né, em grande parte, mídias digitais, e os efeitos adversos relatados a essa dieta, então, em boa parte, fraqueza, dor de cabeça e irritabilidade. Então, quais são os outros problemas que a gente tem com essas dietas da moda? Em inglês, a gente encontra muito o termo fad diet, e aí eles colocam, né, que é um padrão alimentar conhecido por resolver problemas de longo prazo. Então, qual é a questão dessas dietas? Normalmente, elas têm ausência de algum grupo alimentar, então, como eu mostrei para vocês, a gente calcula as necessidades energéticas e a gente distribui entre os macronutrientes de forma que a gente tenha um equilíbrio entre elas. Normalmente, essas dietas da moda, elas fazem uma restrição muito significativa em um dos grupos alimentares. Então, com isso, essa alimentação fica nutricionalmente inadequada, promove mudanças curto prazo, que é isso que as pessoas querem, mas aí eles têm problema de manter essas mudanças a longo prazo. É perigoso para aqueles indivíduos que têm problemas de doenças crônicas. Muitas vezes essas dietas não têm evidência científica consistente, promovem uma perda de peso rápida, e normalmente não estão associadas com a prática de atividade física. Essa outra notícia, ela foi publicada no site da Associação Britânica de Nutricionistas, e eles colocam, né, como tentar trazer um fato de ficção com essas dietas da moda, né, como identificar quando uma dieta, ela é uma dieta da moda, enfim. Então, eles colocam alguns pontos principais, eu vou aqui listar alguns para vocês. Então, principalmente é aquilo de evitar acreditar em fórmulas mágicas, que a gente vai ver mudanças sem mudar nenhum estilo de vida, tomar cuidado com aquelas dietas que oferecem uma perda de peso muito rápida, com jejum ou com mudanças muito restritivas na composição da alimentação como um todo. Não acreditar naquelas dietas que têm um efeito de queima a gordura, enfim. Aquelas dietas que pedem com que você tenha uma limitação em um determinado grupo de alimentos, né, então de uma maneira restrita. Então, as dietas que têm baixo teor de carboidrato, as dietas paleolíticas, enfim. Outros pontos, né, dietas que pedem para que você exclua determinados grupos de alimentos e você troque por doses de suplementos que são caras, alguns produtos específicos. Eles colocam aqui, né, então, tomar cuidado com aquelas dietas que vêm nomeadas, dieta da sopa, né, cada dia é uma sopa diferente, então são focadas em um único tipo de alimento. Dietas que são feitas com base no grupo sanguíneo ou no tipo genético, dietas que né, trazem essa ideia de que o paciente ele tem excesso de peso por questões de alergias alimentares, né? Então fazem toda aquela investigação do teste cutâneo, e aí eles identificam trocentas alergias, e aí eles dizem que o paciente tem excesso de peso por conta disso. As dietas detoxificantes, dietas que acreditam que o paciente ele consegue sobreviver só do consumo de líquidos. Então, todas essas dietas a gente precisa ficar longe delas, porque muito provavelmente são dietas da moda, sem evidência científica alguma. Outros pontos. Muitas dessas dietas da moda, elas são vinculadas na mídia como experiências, né? Então, casos de sucesso. Então, olha a foto desse paciente. Estão sempre vinculando o caso do paciente com uma foto do antes e depois. Tomar cuidado com dietas que focam mais na aparência do que nos benefícios da saúde. Dietas que estão associadas com aquela questão de venda casada, né? Então, eles te entregam a dieta
e a prescrição, e aí eles colocam, né, mas você precisa para isso comprar um suplemento tal que a gente indica. Dietas que recomendam o consumo de itens não alimentares, dietas que são baseadas em um único estudo, ou nos relatos dos pacientes que eu comentei, aquelas prescrições que são dadas para todos os pacientes, sem considerar nenhum desses aspectos individuais, conversou, dietas que são vinculadas com um segredo desvendado por esse pesquisador, dietas que falam que o alimento consegue mudar a química do corpo. Então a gente escuta várias coisas, né? Então eu achei essa lista legal porque eles trazem, né, alguns pontos de como essa dieta, como essa alimentação ela vem associada. Enfim, acho que basicamente isso. E aí algumas, né, comuns que a gente escuta muito falar, né, o jejum intermitente, que é, no caso, né, não consumir ou diminuir significativamente a ingestão de alimentos por um período de tempo definido, ou o low carb, que recomenda, então, uma redução importante na ingestão de carboidratos, associada com uma perda de peso rápida, em contrapartida tem maior ingestão de proteínas e lipídios, então, como eu comentei, a gente muda aquela distribuição que seria a ideal, e é uma dieta de difícil adesão. A dieta paleolítica, né, que eles acreditam que você volta lá nos tempos remotos dos povos paleolíticos, que essa dieta, né, seria como aqueles homens que caçavam e que sobreviviam, então uma dieta composta de plantas, grãos, leguminosas e carnes de caça. E aí quais são, né, os aspectos dessas 3 recomendações? A perda de peso ela é rápida e ela é fácil, mas a gente tem problema com adesão, por quê? Porque a gente não está mudando hábito alimentar. Tem essa inadequação nutricional, porque a gente elimina grupos alimentares que são essenciais. Os estudos, muitas vezes, eles não são conclusivos, e aquilo que a gente sempre fala, né? Quais são as consequências disso a longo prazo? Não se sabe, a gente só sabe que a gente vai ter efeito rápido, o efeito desejável, mas e depois? O que acontece? Esse estudo, eu gosto dele também, ele foi publicado em 2024, e o objetivo era determinar o uso e o conhecimento de dietas da moda por estudantes de graduação. Então, eles fizeram 7 perguntas com relação às dietas da moda, e eles agruparam em alguns temas principais que foram surgindo com base nessas respostas. Foram 23 estudantes de graduação que participaram e aproximadamente 70% do sexo feminino e cursos de área da saúde e de ciência. Então, eles associam essas dietas da moda, né, de uma maneira negativa, e eles trazem 3 pontos importantes, que não levam à perda de peso sustentada, são associadas a decepções e problemas de saúde, e eles trazem esse ponto, né, que essas dietas da moda normalmente estão relacionadas com esquemas para ganhar dinheiro e que são amplamente divulgados nas redes sociais. E eles trazem, né, com base nessas perguntas, alguns temas relatando a importância de uma alimentação saudável, que essa tem uma ligação direta com a saúde geral, a importância de escolhas alimentares saudáveis e também a questão de evitar alguns alimentos que são ditos como não saudáveis. Dentro desse contexto, então a gente falou um pouquinho sobre essas dietas da moda, esses padrões alimentares que vêm sendo discutidos e que muitas vezes eles estão associados como algo saudável, mas que não é, né? E acho que quando a gente fala muito sobre o termo dieta, isso remete a gente a algo restritivo. Então, cada vez mais a gente vem falando sobre padrões alimentares. E quais são esses padrões alimentares que já foram recomendados por sociedades médicas e existem evidências robustas para isso? Então, a gente tem o padrão alimentar da American Heart Association, a dieta do Mediterrâneo, a DASH, que é aquela para a prevenção da hipertensão, e baseado em plantas. Então, o que eles têm em comum? Principalmente um alto consumo de frutas, verduras e legumes. Se a gente for ver aqui, né, do American Heart Association, alimentos integrais, castanhas, peixe,
com baixo teor de alimentos com baixo teor de gordura, né? Os leites e derivados, frango, a do Mediterrâneo, então ele coloca que os derivados de leite tem que ter um consumo moderado, eles colocam aqui o vinho, baixo consumo de alimentos provenientes de carne, a dieta DASH, eles já colocam aqui que é para usar, né, esses alimentos à base de leite, né? Então leite, derivados, de forma desnatada, trazem as castanhas também, as carnes brancas, então o frango, o peixe, e esse padrão, baseado em plantas, eles trazem, então, as leguminosas, os cereais integrais, e eles colocam até para limitar a carne, independente de ser vermelha, frango, peixe, até o ovo e os alimentos processados. E aqui trazendo um pouquinho, um outro padrão alimentar, do American College of Lifestyle Medicine, então eles colocam isso de uma maneira visual, essa recomendação de padrão alimentar, então frutas e verduras, proteínas vegetais, então aqui entram as leguminosas e as castanhas também, os grãos integrais, e também eles colocam aqui a recomendação do consumo adequado de água. Então, nesse sentido, vocês viram que esses padrões alimentares que eu apresentei, eles preconizam uma alimentação saudável, com o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, que é aqueles que não sofreram grandes processos industriais, e um maior consumo de alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, em detrimento, né, no consumo dos alimentos processados e ultraprocessados, que são ricos em açúcar, sódio, gorduras saturadas e gorduras trans. Então, quais seriam, né, os 10 passos para uma alimentação saudável? Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, então eles colocam que a base da alimentação tem que ser de alimentos in natura ou minimamente processados, óleo, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades, alimentos processados, limitar. Quando a gente fala de ultraprocessados, a recomendação é evitar. Comer com regularidade e atenção, ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. O passo 6, fazer compras em locais que ofertem esses alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Quando for realizar alguma refeição fora de casa, pensar sempre em locais que oferecem essas refeições feitas na hora. E acho que um ponto bem importante, né, e eu acho que ele reflete, ele fecha, assim, com tudo que a gente conversou hoje, né, com tudo que eu fui apresentando, é ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação que são vinculadas em propagandas comerciais. Então, acredito que a grande mensagem é que nós, enquanto profissionais da saúde, esse é um dos nossos papéis. E aqui, só para diversificar um pouquinho para vocês e mostrar como que é essa questão do processamento dos alimentos, que é algo que vem fazendo parte das recomendações nutricionais de hoje em dia. Anteriormente, a gente dizia assim, alimentos industrializados, né? E agora a gente tem a classificação, um grupo da USP de São Paulo, que citaram, né, num primeiro momento, essa nomenclatura com relação ao processamento de alimentos, e isso, né, vem sendo mundialmente reconhecido e utilizado até em publicações de outros países. Então, só para a gente entender, aqui a gente tem 3 exemplos, né, in natura, depois quando eles são processados e ultraprocessados. Então, o abacaxi, aí quando a gente processa ele, seria um abacaxi em calda, um milho em conserva, um peixe em conserva. Por quê? A gente processa e nisso a gente adiciona sal, gordura, enfim. E quando ele fica ultraprocessado, então ele tem um monte de aditivo, tem um monte de corante, um monte de conservante, e ele se afasta cada vez mais do alimento in natura. E todas essas recomendações, então, dos 10 passos que eu comentei com vocês, do processamento dos alimentos, essas recomendações, elas fazem parte do Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação dele já é de um tempinho atrás, é de 2014, mas é um guia que vem sendo utilizado como referência
para outros guias alimentares em outros países. E a ideia desse guia é que ele seja um material de fácil acesso, a leitura seja fácil e que sirva tanto para profissionais de saúde quanto para os pacientes. E a ideia é justamente essa, né? Defender uma alimentação adequada, que seja disponível, que esteja relacionada com os hábitos da população. E era isso que eu queria passar para vocês hoje, então eu deixo esse recado, né, da gente, o proibido fazer dieta, de principalmente a gente evitar esse termo dieta, que traz algo muito restritivo, e aí uma menção a essas dietas da moda, né, que devem ser proibidas e banidas sempre que possível. E aí eu fico à disposição para dúvidas, questionamentos, enfim. Obrigada, Mari. Abriu aqui, desculpa. Obrigada, Mari. Sempre muito didática a sua aula, né? E eu acho que trouxe bastante coisa que o mundo nunca vai ser antigo, né? Essas dietas da moda, sempre vai ter uma surgindo a cada momento. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse lado, o que está por trás realmente da ciência, do que é preciso para a gente manter um peso saudável, né? E nada milagroso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui com a Mari? Podem levantar a mão, mandar aqui no chat. Muitas palminhas, Mari. Que bom. Espero que todo mundo tenha entendido. Que é aquilo que a gente fala, né, Sô? Por mais que não seja algo da prática, do dia a dia, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente se depara, né? Independente de qual profissional você é, são tipos de perguntas que sempre vão aparecer, né? Exatamente. Mesmo no primeiro ano, né, da medicina, todos os parentes acham que a gente já tem que saber tudo. Então, o mínimo aí sobre alimentação saudável, sobre como que eu deveria fazer para conseguir perder peso, acho que vale a pena, né, para a gente... Com certeza. Bom, Mari, o pessoal não tem, acho que nenhuma dúvida, foi muito didático mesmo, né? Que bom. Você sempre, eu acho super didática mesmo, então provavelmente eles já entenderam tudo que você queria passar. Agradeço muito de novo. Imagina. Seja bem-vinda de volta ao Brasil, né? Obrigada. Já estava na hora, né? E aí fica para o próximo ano mais uma grande palestra para a próxima turma. Tá bom, Mari? Combinado, Sô. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Um beijo, então, gente. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.